Olá pessoal, tudo bem? O professor Cássio. Nós vamos trabalhar hoje uma aula complementar referente ao que foi passado no Centro de Mídias, né? Como vocês já devem ter assistido, então vou dar uma ajuda, um suporte para vocês. Eu espero que nós possamos construir mais essa interação para que o processo de ensino mesmo, que vocês tenham entendimento, né? No desenvolver das nossas aulas, tá bom? Vamos entender que isso tem um propósito. Qual que é o objetivo? O objetivo é que possa se construir uma habilidade. E a habilidade, no caso, é sensibilizar-se em relação às tensões que ocorrem na formação da diversidade social brasileira. Tudo bem, pessoal? Agora, acompanhando o contexto que foi trabalhado no Centro de Mídias, eu vou trabalhar uns textos aqui, tá bom? Eu fiz uma coletânea aqui de pensamentos. O texto principal que eu vou ler, ele pertence a Lucas de Oliveira Rodrigues, no site Mundo Educação, tá? Em conjunto com o que foi discutido no Centro de Mídias, né? Sobre qual tema? Aculturação. Então, entre si. Estabelecidos e outsiders, assimilação e aculturação. Então, nós vamos começar a entender que a ideia, por que você está colocando, trabalhando estabelecidos e outsiders e assimilação e aculturação ao mesmo tempo. Eu quero que vocês entendam que na junção dessas ideias, vocês vão perceber que foi uma pesquisa realizada, que nem foi explicado na aula do Centro de Mídias, né? E a única coisa que eu quero fazer um destaque é na frase que, no caso, o sobrenome fictício de Winston Parva, né? Que é o nome fictício que eles criaram para poder realizar essa pesquisa. Eles falam da comunidade analisada sociologicamente, que, revela as relações de poder que se estabelecem entre grupos tidos como homogêneos. Isto é, às vezes você está em determinado lugar homogêneo, imagine só, todo mundo é igual aqui. Você não tem aquela ideia de diferenciação de sotaque, de gostos, de hábitos. Aqui nós formamos uma espécie de grande comunidade, como se todos falassem a mesma língua, tivessem os mesmos gostos, né? Os mesmos hábitos. E o que causa esse estranhamento? É quando vem alguém de fora assim e traz os costumes de outro lugar, né, para esse. Então, o primeiro olhar é o estranhamento. E há uma rebelião contra esse estranhamento. Vamos, né, pensar dessa seguinte forma, né? E esse choque de culturas que muitas vezes acaba se transmutando naquelas formas ou engraçadas, tentam ser, né, vamos chamar assim, entre aspas, engraçadas, ou infelizmente através de agressões, através de gestos e formas, né, que acabam sendo engraçadas apenas para quem está promovendo a situação, né? Mas assim, a gente tem que entender a ideia do processo, um olhar mais sociológico da questão, tudo bem? Então vamos lá. A ideia, quando eu trabalho o texto, como eu estava falando do Lucas, a princípio, a aculturação. Então, antes de entrar no texto do Lucas, só fazendo uma ressalva anteriormente, vocês lembram, né? Foi passado na aula, o que seria estabelecidos, o que é outsider. Estabelecidos, basicamente, o que eu estava falando agora, pessoas que são de determinado lugar, elas sempre moraram, vocês moram sei lá, numa rua, num bairro há muitos anos, os pais de vocês moram lá, entende? Então você não tem essa visão de migração de nada, vocês são estabelecidos ali, naquela determinada região. Outsider, aquele que vem de fora. Então, entendendo esse processo, agora a ideia de aculturação e assimilação, né? E o choque de culturas, tá? Agora, realmente partindo para o texto do Lucas. Então você pega aqui, é fato que todos nós possuímos aspectos de nossa vida que são ancorados na cultura que compartilhamos, em parte como meio social em que nós desenvolvemos, né? Então, que nem eu falei para vocês até numa aula anterior, vai de encontro também com a ideia de os seus encontros com o mundo, né? Então, a assimilação de hábitos alheios que você acaba trazendo para você mesmo, até mesmo gírias, né? Entre rapaziada, eu não sei quanto a vocês, eu nunca, como eu posso dizer, eu criei ou desenvolvi uma gíria, acabava reproduzindo algo que se tornava mais popular entre o grupo, entre o meio, e isso acabava se tornando mais de forma assim repetitiva, né? Esse contexto das gírias, que eu já estou assimilando uma cultura ali, que é um modo de falar, um modo em duas palavras que vai conjecturar toda uma situação, né? Um arquétipo construído. Eu também pego aquelas duas palavras e repito. Já assimilei um contexto, né? Estou dando um exemplo. Então, se você pega aqui, ancorados na cultura que compartilhamos, em partes com o meio social que nós desenvolvemos, né? Então, obviamente, existe a construção, entenda, a construção da ideia de familiar, né? Amigos, aí depois vai vir a escola, trabalho, o campo amoroso, vamos colocar assim, emocional,
Quer dizer, tudo isso vai sendo construído, a ideia desse processo de aculturação, né? Aí, dando continuidade, a cultura é parte do que somos e responsável por como vemos e entendemos o mundo em que existimos, de modo que interfere como nós apresentamos aos outros indivíduos e como assimilamos a imagem dos demais integrantes de nossa sociedade, né? Então, automaticamente, a cultura que eu estou assimilando, a cultura que estou transformando, que estou fazendo parte, isso vai dar mais ou menos um norte de como eu enxergo as outras pessoas, qual que é a minha visão perante a sociedade, como essas questões elas ocorrem, né? E para você, como isso acontece? Como é a sua visão? Para o seu meio, para os seus amigos, para quem está de fora, né? E aí, engraçado, a gente pode olhar até no conceito anterior, quando a gente discute estranhamento, né? Ou quando aquele professor, ele vem para poder se aproximar, para ter um contato, ele fala uma gíria, ele fala alguma coisa que se aproxime, por mais que seja próximo da realidade de vocês, a primeira coisa que bate é o estranhamento, né? O sujeito tá louco. Mas assim, tendo como base ainda a ideia que são culturas diferentes, então nós conseguimos também nos observar numa cultura que ela é construída, né? Dentro dessa ideia, e quando nós interpelamos a cultura alheia, né? Quando vem alguém de fora, traz outros hábitos, gestos, costumes, e nós estranhamos às vezes aquilo, né? Às vezes, né? Quando você há uma simpatia, perceber que na simpatia de cultura diferente ocorre até um processo de assimilação. Você acaba pegando até alguns hábitos que você sente ali, uma espécie de simpatia mesmo, vai deixar dessa forma, para vocês entenderem. E assim, pensa um pouquinho, né? Como é que é para vocês isso, né? Pensa um pouquinho, né? Esse processo de o que você faz, que músicas que você escuta, né? Como é que você se veste, né? Qual que é o seu estilo, né? Será que há uma crítica dos seus pais, ou da sua mãe, ou dos responsáveis que moram com você? Você sofre algum tipo de crítica? Alguém chama a atenção? Vamos tentar pensar também na cabeça dessas pessoas que moram com a gente. Será que eles não estão estranhando a nossa cultura? Ou no caso, a cultura de vocês? Será que, por exemplo, da geração deles, entende? Eles falam, ó, isso não é o correto. Então nós voltamos naquela ideiazinha que eu estava falando com vocês no começo, que ó, revelando as relações de poder que se estabelecem entre grupos tidos como homogêneos, né? Relações de poder. Então, dentro dessas relações de poder, quer dizer, se a cultura da maior parte das pessoas, entende, que me circundam, elas têm os mesmos hábitos e costumes, então, automaticamente, ou talvez inconsciente, tem ali um choque de culturas na ideia do estabelecimento de relações de poder, né, de uma cultura sobre a outra. Aí depois vem o questionamento, mas a ideia é exterminar outra cultura, né? Ou muitas vezes é passar pelo contexto de mostrar o que é correto, né? Bom, são questões que nós podemos debater depois. Então nós temos que ter aqui, ó, essa cultura que constituímos manifesta-se em nossa aparência, na forma como nos vestimos e até nossas refeições diárias, na culinária que adotamos como usual. Então são várias coisas, tipo, que nem falou no centro de mídias, como a comida baiana, você ir na Casa do Norte, né? Então, para poder comer comidas típicas. Quer dizer, tem esse processo que basicamente ela vai constituir para a ideia da formação da própria cultura, né? E aqui nós temos que entender que os parâmetros culturais que absorvemos de nossa família se alteram tanto no decorrer de nossa convivência social que dificilmente serão exatamente os mesmos que transmitiremos aos nossos filhos. Significa que, que nem eu falei, eu volto sempre nessa ideia. Eu vou pegar uma aula só para falar dos encontros com o mundo. Os seus encontros com o mundo, eles vão basicamente na ideia, em termos de cultura, você terá assimilação da cultura que foi passada pelos seus pais, isso é fato, os seus encontros com o mundo na sociedade, aí tem um choque de culturas, aquilo que não é mais usual, que não cabe mais dentro desse contexto, segundo o pensamento de vocês, a realidade de vocês, o que vocês estão vivendo, né, atualmente. Vocês quer dizer, tudo está se transformando, vamos ter um novo tipo de aculturação, assimilação, que tinha maior resistência, que era, no caso, com relação às tecnologias, pela pandemia que nós vivemos, né, a ideia de quarentena e isolamento. E por mais que vocês me observam aqui, estou aqui, mas assim, estou isolado, né, dentro desse espectro. Então, essa ideia de isolamento e tecnologia, ela vai trazer uma transformação. Estamos numa fase de transição, de transformação, de aculturação dentro desse processo, né, que ainda vamos analisar o resultado posterior. E então, quer dizer,
as transformações que nós sofremos nos nossos encontros com o mundo, com a sociedade, são de tal forma que poucas coisas vamos passar dos nossos pais para os nossos filhos, da transmutação que já teremos sofrido ao longo da nossa própria vivência, até vir os nossos descendentes, né? Só para ter essa ideia. E esse processo, vamos chamar de modelagem, né? Pelo qual nossa cultura passa, é resultante do fenômeno de aculturação. Então, quer dizer, todo o processo de transformação que ocorre dá-se o nome de aculturação. Isso daí é muito importante ter isso em mente, tá bom? E a aculturação é o nome dado ao processo de troca entre culturas diferentes a partir de sua convivência, de forma que a cultura de um sofre e exerce influência sobre a aculturação cultural do outro, né? Então, um exemplo que eu gostei bacana, que foi usado no centro de mídias, é a ideia da pizzaria, né? Pizza não é uma comida típica brasileira, mas é comum você ter um monte de pizzaria para lá e para cá, vou comer uma pizza, sei lá, numa sexta-feira, entende? Esse processo não é algo nosso, né? Se vocês pararem para analisar também, que mais uma vez também o centro de mídias maravilhosamente utilizou esse exemplo, que é a ideia da macarronada, né? Comer macarronada aos domingos, entende? Isso daí quer dizer, muitas pessoas às vezes acabam adquirindo esse hábito, talvez até sem saber a origem, né, desse processo, né? Da ideia das migrações, quer dizer, migrantes que vieram, eles são outsiders, vieram para cá, se estabeleceram e ficaram tanto tempo aqui que houve uma assimilação de partes da sua cultura. Então esse é um processo de aculturação. E você? Que coisas que você pode me falar que basicamente você não identifica como uma coisa típica brasileira, mas algo que veio de fora e se efetua tanto tempo que tecnicamente a gente já copta aquilo como se fosse algo nosso mesmo, meio que brasileiro, vamos dizer assim, né? Então, pessoal, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês pausem, voltem o vídeo, façam pesquisas aleatórias, mas assim, eu queria que vocês me dessem basicamente resultados numa pesquisa, o que vocês entendem por aculturação, colocando como exemplos. Por exemplo, essa ideia da pizza e da macarronada são exemplos maravilhosos, só que aí vocês vão ter que me dar outros exemplos aqui, né? Então vou colocar lá no Google Classroom, vou colocar as instruções para as atividades e vocês vão me dar exemplos de assimilação de aculturação, tudo bem? Quero saber se vocês entenderam a ideia de estabelecidos e outsiders, a processo de aculturação, dando exemplos sobre isso, tá bom? Então fico no aguardo, quero agradecer a todos por essa oportunidade aí e até a próxima aula, fiquem com Deus.